Olá pessoal, tudo bem? Projeto paralelo em que a gente uma vez por mês conversa sobre gestão, sempre focando de maneira prática os assuntos para o nosso mundo da cosmiatria e, portanto, aplicando o conhecimento teórico de gestão em cabines, clínicas, consultórios e centros de estética. E aí, lembrando, no mês passado a gente começou pelo ponto que eu acho imprescindível e não poderia ser diferente começar por ele, que foi falando sobre missão. Hoje, nesse vídeo, a gente dá continuidade falando sobre um outro aspecto muito relevante, que são os valores institucionais, que, tal como a missão, podem também se confundir um pouco com os teus valores profissionais pessoais. E aí fica um primeiro desafio: colocar no papel, tal como a missão, que valores organizacionais fariam parte da tua empresa. E, de novo, pessoal, não tem a ver com o tamanho, por menor que ela seja ou por maior que ela já tenha se tornado. Os valores organizacionais precisam estar claros e bem definidos no papel, assim como os seus, que em algum momento podem convergir com os valores organizacionais, com os valores da empresa, mas nem sempre. Portanto, há que se ter ou há que se pensar nessas duas listinhas tão importantes. E aí, diferente de tudo que eu havia pensado para esse vídeo, eu queria que a gente batesse um papo sobre valores, dividindo aqui com vocês uma espécie de um testemunho ou uma vivência prática que, ao longo dos anos de Espaço Duo, eu tive juntamente com a profissional que fazia estética naquela época. Havia uma moda muito forte da criolipólise, muitos de vocês vão lembrar disso, tanto sendo profissional de saúde quanto um potencial paciente, se não foi paciente desse procedimento. E naquela época, eu me lembro bem que nós não tínhamos a máquina, não era viável financeiramente que nós adquiríssemos essa máquina, então nós a alugávamos. E eu me lembro que, conversando com a representante que alugava a máquina, a gente tinha compreendido que, naquela época, o valor de sessão aproximado por área girava em torno de R$250. Pois bem, eu estou falando de um dado momento e de uma dada praça, entendendo que a Espaço Duo está numa região da Baixada Fluminense, obviamente no estado do Rio de Janeiro. E, num momento um pouco mais à frente, provavelmente essa pessoa que nos norteou o valor do procedimento por área e que de fato fazia sentido com o que a gente também havia pesquisado e vinha sendo observado como prática na praça onde a Espaço Duo se localiza, no bairro, na cidade, ela, provavelmente esquecendo que o WhatsApp da clínica estava no rol dos seus contatos no seu aparelho, simplesmente lançou para a clínica, quer dizer, para todos os seus contatos, um dia em que ela faria a criolipólise, parece que na casa dela, numa manhã de domingo, por um valor mega ultra promocional de apenas R$50 por área. Naquele momento, eu vou confessar para vocês que, assim, subiu uma raiva muito grande, porque como é que uma pessoa dita profissional da área, empreendedora, dona de um aparelho caro, e continua caro para ser adquirido, que alugava a máquina para vários profissionais de saúde, médicos, biomédicos, esteticistas, fisioterapeutas, enfim, sugeria para a área, pelo menos onde a clínica está situada, um valor por área de R$250 mais ou menos, podendo chegar promocionalmente a 200 por área,
porque eu me lembro que era muito comum máquinas com mais de um manípulo. E aí, caso o paciente, por exemplo, fizesse culote direito e esquerdo, flanco direito e esquerdo, então você fazia uma espécie de uma promoção, porque ela pagaria, afinal de contas, por 4 áreas. E aí, por que não considerar isso, já que o tempo da máquina, que era uma grande vantagem dessa máquina, inclusive, né, ter vários manípulos, então naquela mesma hora você otimizava a produção, consequentemente a rentabilidade. E aí ela vai e me faz uma proposta tão absurda, no momento em que uma manta glicerinada de qualidade, e eu não sei se vocês lembram bem, mas para cada área a ser submetida pela criolipólise, a gente tem um vídeo no canal falando sobre esse procedimento. A gente precisa proteger a pele porque o gelado queima. Com uma manta glicerinada de qualidade, manta essa que é por área, de uso único, ela não pode ser recortadinha ao meio e aproveitada aqui ou acolá, e que girava em torno de R$35. Então, assim, era enlouquecedor para mim pensar como essa pessoa, dita profissional, vendia de maneira profissional, vendia de maneira promocional esse procedimento por área por R$50, se uma manta glicerinada de qualidade custava 35 e ela teria que minimamente dar condições de biossegurança, de limpeza, de refrigeração, condições sanitárias para o seu cliente. Resumo da ópera, pessoal. Aos poucos, o que foi sendo observado, pelo menos na minha cidade ou no meu bairro? O que era inevitável nesse tipo de prática de mercado, absolutamente absurda, do ponto de vista da gestão e da ética. O procedimento ele foi sendo banalizado, o procedimento foi sendo desvalorizado, foi sendo cada vez mais difícil ou, mais honestamente, impossível, no caso da Espaço Du especificamente, que fosse viável financeiramente alugar a máquina para, com toda a estrutura que eu, como responsável técnico, juntamente com meu irmão, sócio proprietário e também responsável técnico, faz questão de oferecer, que nós vendêssemos o valor daquela área por um preço absurdamente baixo que não pagava uma tecnologia desenvolvida por Harvard, de conhecimento científico brilhante, de aplicação prática formidável, que causava sim perda de até 25 a 30% de gordura por área por sessão, dependendo do indivíduo e das suas especificidades. Enfim, houve uma cultura do ambiente externo, quer dizer, fora dos limites da empresa, da praça, do bairro, da cidade, de pessoas que não ligam muito por essa qualidade e que prezava, sim, por pagar só R$50. R$50 esses que eram achados, que eram possíveis. E aí, com isso, o que aconteceu na Espaço Du em relação à criolipólise? Nós tiramos da cartela de serviços, porque nós entendemos que com esse tipo de concorrência, eu estou tentando ser elegante para não usar palavras feias, mas com esse tipo de concorrência difícil, acho que é melhor parar por aí, ficava difícil manter este produto ou este serviço na nossa cartela de serviços. Uma grande pena, porque quem perde é o cliente, que preza por qualidade, que preza por boas tecnologias, por bons protocolos, e são muitos os bons protocolos com o uso da criolipólise, mas que os perderam na Espaço Du, dada a inviabilidade financeira e contábil de se realizar, de se executar esse tipo de coisa numa praça de concorrências tão injustas. Por que esse testemunho todo? Porque essa é a prática que demonstra tudo de contrário que você deveria ter sendo visto na prática quando você para pensar nos teus valores.
Essa é uma prática onde é muito difícil você encontrar algum valor. Existe aí claramente um descumprimento de tudo que fosse de bom senso um valor organizacional. E a gente precisa parar para pensar nesse início, porque a gente tende a achar missão, valores, perfil, visão, que saco eu ter que definir isso. Mas lá na frente você vai se arrepender de não tê-lo feito. Então, tal como a missão, eu convido a você a ficar com o dever de casa de rascunhar os teus valores. Com que valores você quer se lançar no mundo profissional? Com que valores você quer que a tua empresa, o teu nome, a sua marca seja sedimentada? Que você seja visto, reconhecido, assimilado, apreendido no teu bairro, na tua cidade, daqui a 5, 10, 15 anos. Quais são os valores que permeiam a organização empresarial que você, junto com mais um, com mais dois, com mais 30, foi convidado a ser sócio e a estar à frente? Pensem nos valores organizacionais como, de fato, valores que fazem a diferença. E tal como a missão, vale o exercício, que não é fácil, de pensar em valores que de fato sejam colocados em prática. Alguns valores são universalmente bonitos, de estarem no papel ou presos na parede da sua recepção como sendo um valor organizacional. É difícil que limpeza, por exemplo, não seja um valor organizacional de toda e qualquer clínica, consultório, cabine, centro de estética. Mas é como se fosse meio que óbvio que, ao me cuidar num lugar que presta serviços de saúde, beleza e bem-estar, esse lugar esteja minimamente limpo. Claro, você não está impedido de dizer que limpeza conste nos teus valores, porque, pasmem, há lugares não limpos. É simples assim. Há lugares não limpos e, pior, há empresários ou empreendedores que não prezariam por limpeza. Ainda assim, acho que é cair um pouco no lugar comum você gastar linhas do teu papel com valores que seriam ditos universais, valores que seriam já impostos até do ponto de vista ético e burocrático. Porque se você, por exemplo, tem a tua inspeção sanitária em dia, minimamente você é ou entende ser uma organização limpa. De qualquer maneira, não é para se congelar nem se impedir de ter limpeza como um valor organizacional. Eu acho ótimo que você tenha limpeza como um valor organizacional. Mas tente ir além, tente colocar valores que passam pela honestidade, pela transparência, valores que recaiam mais no humano. Porque por mais estrutural que seja uma empresa, quem dá vida a essa empresa, quem dá vida à máquina da criolipólise e a forma com que aquele serviço ou aquele procedimento seria vendido, distribuído, executado, é o humano, é o capital humano atrelado a toda essa estrutura. E com que valores trabalha este capital humano nessa organização empresarial? É isso que a gente precisa parar para pensar se a gente verdadeiramente quiser ser uma empresa sólida, digna, justa e com chances de sucesso futuro. Eu espero que com esse vídeo eu garanta a tua curtida, o teu comentário, o teu compartilhamento. E mais uma vez, a gente se vê mês que vem falando sobre gestão e semana que vem, de novo, no nosso projeto predominante do canal, falando sobre cosmiatria facial, corporal ou de tecnologias e inovações envolvidas. Beijo e até lá!